Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, discípulos e discípulas do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês mais uma reflexão da poderosa, eterna Palavra de Deus. A passagem que meditaremos hoje se encontra em João capítulo 17, conhecida como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Este é um momento íntimo, solene e profundo, onde o nosso Senhor está prestes a ser crucificado e mesmo assim eleva o seu coração ao Pai. Ele não ora apenas por si mesmo, mas também por seus discípulos, por todos aqueles que ao longo dos séculos creriam nele. Hoje nós vamos meditar em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a santificação é uma necessidade. Quando Jesus pede, santifica-os, ele está orando para que seus seguidores sejam separados do mundo para um propósito santo. A santificação é uma jornada contínua. Não se trata de nos tornarmos perfeitos da noite para o dia, mas de um processo diário onde somos moldados à imagem de Cristo. O mundo nos convida a sermos conformados aos seus padrões, a buscar a felicidade em coisas passageiras, a seguir os desejos da nossa própria carne. Mas Jesus nos chama a algo diferente. Ele nos convida a uma vida de pureza, de integridade, de devoção a Deus. E a pergunta que fazemos é: por que a santificação é uma necessidade? Primeira coisa que eu quero destacar, que santificação é uma necessidade porque o pecado nos contaminou. Desde a queda, o homem está manchado pelo pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mesmo após a conversão, ainda carregamos inclinações carnais que precisam ser vencidas. Por exemplo, em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre a guerra interna dentro do cristão entre a carne e o espírito. Sem santificação não podemos nos aproximar de Deus, pois Ele é santo, santo, santo. Ainda destaco que a santificação é uma necessidade porque o mundo nos pressiona. O discípulo de Cristo não vive isolado, mas cercado por tentações, valores distorcidos, pressões da sociedade. Sem santificação, corremos o risco de sermos moldados pelo mundo em vez de moldados pela palavra de Deus. Jesus pediu que fôssemos guardados, porque ele sabia da intensidade das lutas espirituais que enfrentaríamos. Mas eu ainda destaco em terceiro lugar que a santificação é uma necessidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação não é opcional, mas a condição indispensável para o relacionamento com o Senhor. A vida cristã não se resume a rituais ou títulos, mas a viver separado para Deus. Sem santificação, nosso testemunho perde o poder, a nossa comunhão com o Pai é prejudicada. A santificação é necessária porque o pecado ainda nos atinge, o mundo nos pressiona e só os santos verão a Deus. Por isso Jesus orou pedindo que fôssemos santificados na verdade. Eu quero destacar agora um segundo ponto. A verdade de Deus é a fonte da nossa santificação. Jesus diz: santifica-os na verdade. Jesus não disse santifica-os em filosofias, em rituais religiosos ou santifica-os em boas intenções. Ele é claro e direto. Santifica-os na verdade. E ele imediatamente identifica onde essa verdade se encontra, pois ele diz: a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus
que expõe o nosso pecado e nos mostra o caminho do arrependimento. É a palavra de Deus que nos ensina a amar o próximo, a perdoar e a ter fé. Ela é a espada do Espírito que nos capacita a lutar contra as tentações do inimigo e a viver uma vida que agrade a Deus. De que maneira a palavra de Deus trabalha em nós? Em primeiro lugar, a palavra de Deus trabalha revelando quem nós somos. A Bíblia é como um espelho, mostra nossas falhas e onde precisamos mudar. Sem ela, achamos que está tudo bem, mas estamos cegos e caminhando sem rumo. A santificação começa quando reconhecemos a nossa condição diante da verdade de Deus. Um espelho sujo não reflete bem. Assim também uma vida sem contato com a palavra de Deus não consegue enxergar a sua real necessidade de mudança. Em segundo lugar, a palavra de Deus trabalha nos purificando. Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João, capítulo 15, versículo 3. A palavra transforma as impurezas da nossa mente e do nosso coração. Cada vez que lemos, meditamos e obedecemos, somos moldados ao caráter de Cristo. Em terceiro lugar, a palavra de Deus trabalha nos fortalecendo. A santificação não é apenas não pecar, mas ser fortalecidos para viver no Espírito Santo de Deus. A palavra nos dá firmeza contra as tentações do maligno. Em Mateus capítulo 4, por exemplo, Jesus venceu Satanás lá no deserto com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento diário que nos sustenta na caminhada. A palavra de Deus é o meio pelo qual somos santificados. Ela revela nossa condição, nos purifica e nos fortalece para vivermos em obediência. Mas eu gostaria de destacar um terceiro ponto. O propósito da santificação é testemunhar ao mundo. Em primeiro lugar, a santificação não é isolamento. Jesus não pediu que os seus discípulos fossem tirados do mundo, mas que fossem guardados nele. João 17,15. Não fomos chamados para viver em isolamento, mas para sermos luz do mundo e sal da terra. A santificação é para nos capacitar a viver no mundo sem sermos iguais ao mundo. Alguém disse com muita propriedade: a conversão nos tira do mundo, a santificação tira o mundo de nós. Em segundo lugar, a santificação nos leva a testemunhar. O mundo não crê apenas em palavras, mas observa a nossa conduta. Uma vida transformada fala mais alto do que qualquer discurso. Um crente que recusa uma prática corrupta do trabalho prega mais forte do que muitos sermões. Nosso caráter, atitude e escolhas mostram se realmente fomos separados para Deus. Mas em terceiro e último lugar, santificação glorifica a Deus. O propósito final da santificação é que a glória de Deus seja vista em nós. Quando vivemos de modo santo, não somos exaltados, mas Cristo é exaltado em nossas vidas. E isso leva outros a desejarem o Deus que servimos. A santificação existe para que possamos viver no mundo sem sermos dele, testemunhando com a vida e glorificando a Deus. Conclusão: Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A necessidade da santificação é real, porque o pecado nos contamina, o mundo nos pressiona, e sem ela ninguém verá a Deus. O meio da santificação é a palavra, que nos revela, purifica e fortalece. O propósito da santificação é testemunhar e glorificar a Deus diante do mundo. Que cada um de nós desenvolva o desejo de buscar diariamente a santificação através da palavra, para que o mundo veja Cristo refletido em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você gostou desta reflexão, se essa reflexão te abençoou, comenta aqui embaixo e
compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E vamos espalhar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo por todo o mundo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.